A parábola do bom samaritano está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 30 ali em diante, que vai falar sobre o homem que ele passou por um caminho, e esse caminho era perigoso, esse caminho ele foi assaltado, ele sofreu ali na mão dos homens violentos, e que deixou quase morto ali. E passava pessoas e não importava com esse homem. Depois você lê a palavra. Lucas capítulo 10 do versículo 30 em diante. E esse homem fica ali, né? Ele fica ali ferido, sem forças, mas de repente passa alguém que se importa com ele, alguém que está pronto para ajudar, pronto para levar ele para um lugar seguro e ainda pagar a conta por ele, e aquele homem sair dali de volta recuperado. E a reflexão pra gente sobre esse texto não é nem sobre o sacerdote, não é sobre o levita, não. A reflexão pra gente é sobre o caminho. Quantos caminhos que às vezes nós, por escolha nossa, nós vamos passar, e só que são caminhos perigosos. Que caminhos a gente tem seguido? Ou que caminhos ainda permanece? A gente está constantemente nesse lugar, seja físico, seja até mental. São caminhos que sua memória às vezes traz, caminhos que você já atravessou, que você já passou, mas você não consegue ir adiante. Caminhos que te trouxeram traumas, que te trouxeram dores, e que você ainda está preso nesse caminho, você não consegue sair, porque esse caminho te gera muito sofrimento. Mas que você se permita a ser ajudado. Permita ser curado, permita ser curada, para que você saia desse caminho. Porque você conhece, você sabe a sensação que é de estar num lugar, num caminho de dor, num caminho de sofrimento. Que você sabe a falta de paz na mente por conta que sempre você está passando pelo mesmo caminho. E talvez você até queira sair desse caminho, mas está sem força. Tão machucado por conta desses assaltantes nessa estrada, nessa caminhada da vida, que te feriram, que te machucaram. Mas que você possa sair. Existe um bom samaritano, que ele nos abraça, ele sempre está dizendo assim, olha, eu estou no caminho com você. Jesus é o próprio caminho. A palavra de Deus mesmo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai nos conduzir. Mas é a gente se permitir sair desse caminho das nossas memórias, onde que sempre está nos levando ali, seja conscientemente, a gente está nesse caminho de dor, nesse mesmo caminho que a gente viveu, nesse caminho do passado, ou até inconsciente. Às vezes a gente vai ter comportamentos, atitudes que a gente nem sabe por quê. Por que que acontece isso? Porque tem um caminho ali, que inconscientemente você está. Mas existe uma chance. Assim como aquele homem todo machucado, e teve alguém que veio, estendeu a mão, levou ele, tratou, curou das suas feridas, pagou a sua dívida, assim é Jesus. Não importa o caminho que você já enfrentou, não importa o caminho que você já viveu, caminho de dor, caminho de julgamento, caminho de crítica, caminhos tão tristes que você talvez esteja alimentando de mentiras que falam ou que falaram a seu respeito. E aí você está presa nesse lugar, você está preso nesse lugar achando que não tem mais jeito, que não tem saída, que é um caminho sem saída. Mas é pura mentira. Existe uma graça que ela nos abraça, não importando o que nós vivenciamos nesse caminho. Esse caminho que outrora nos deixou marcas dolorosas. Mas existe uma graça que quando a gente se permite curar, se permite a levantar. Essa graça, por mais que a gente esteja todo quebrado, ela nos coloca de pé. E os nossos ossos, a nossa saúde é recuperada. E a gente tem um lugar de descanso. E o melhor de tudo, Ele paga a nossa dívida. Ele paga as contas que a gente, por conta do nosso pecado. É o pecado que nos levou aí por caminhos tão errados. Caminhos onde que a gente foi e não precisava de ter ido e a gente carregou consequências. Ele não nos julga, Ele não nos condena. A graça dele nos abraça. A graça está sempre disponível para quem deseja. E mesmo que estiver ali sem força, Ele é a força. Basta a gente clamar por Ele. Existe um amigo, um bom samaritano, Jesus, que está disposto a nos levantar. E só você que entende, só você sabe que caminho é esse, só você sabe o caminho que talvez você ainda está vivendo, mas que você se permita ser curado. Porque quando você for curado, depois que você for para o lugar de recuperação, onde você sai sarado, você vai sair dali de cabeça erguida. Vai passar, você pode até passar pelo mesmo caminho, mas não vai doer mais. Esse caminho você vai passar e você vai passar de cabeça erguida, porque agora você vai conseguir enxergar as outras pessoas feridas nesse mesmo lugar, nesse mesmo caminho de dor. Porque só você sabe o preço, só você sabe o valor do que tem uma pessoa num caminho onde que todos passam, todos condenam, todos criticam, todos julgam, que não estende a mão. Mas você sabe, você conhece o caminho da dor. E aí você vai ajudar. Você vai ter palavras para ajudar, você vai ter formas ali de ajudar. É isso que a graça de Deus faz com a gente. Que a gente ama o próximo. É sobre isso, é sobre a parábola, é sobre a vida eterna. O que eu posso fazer para ter a vida eterna é ajudar o próximo. Esse exemplo é claro pra gente, que a gente possa amar o outro, que a gente se permita ser curado, porque a gente só ama o outro quando a gente se ama primeiro, quando a gente se permite curar, porque a gente só vai ajudar o outro
quando a gente sabe o que o outro passa, porque a gente já viveu, a gente já passou por aquela estrada, a gente já passou por aquele mesmo caminho. Então, tudo que você quer é ajudar, não julgar, não condenar. É sobre isso, é sobre a vida eterna, amar o próximo, escolher o caminho certo, o caminho do propósito, o caminho que Deus tem pra gente, não o caminho das nossas escolhas. O caminho das nossas escolhas vai trazer consequências dolorosas. E mesmo assim, Ele não vai nos julgar, Ele não vai nos condenar. Mas se você escolher o caminho certo que o Senhor tem pra você, você vai viver esse lindo propósito, que é você passar pelo caminho certo, pra você ajudar o seu próximo.